Vou te falar uma coisa que eu tenho aprendido. Nós só prosseguimos com Deus aprendendo princípios dele. As coisas não são de um dia para a noite. Você tem que ter paciência, mas a tua vida vai mudar. Eu estou te falando aquilo que é a minha vida, a experiência, daquilo que a gente vê na igreja. Seja uma pessoa paciente, seja uma pessoa determinada a continuar nesse mesmo pique no lugar. Porque às vezes a gente encontra pessoas na igreja que um ano fica ali doido, daqui a pouco começa a afrouxar, afrouxa a sua vida, vai afrouxando, já não fica mais tão ligado, já não vem mais às reuniões, já não lê mais a Bíblia, daqui a pouco volta para o braço do capeta. Estou falando a verdade. Imagine, gente, isso para todas as igrejas sobre a face da terra. O número de pessoas que já passaram pelas águas do batismo, se tivesse dentro da igreja, não cabia. Cadê essa turma? Qual foi aquele momento inicial que o cara ficou tão empolgado a receber aquela mensagem, aleluia, e tal. Amém, agora vamos continuar. Mas aquilo era novidade, é igual criança, eu recebi esse brinquedo, é novidade, depois deixa de lado. Esse é o problema. Isso aqui nunca deixará de ser novidade, isso aqui é a vida. O teu comportamento, ouça o que eu quero te falar. O teu comportamento, quem está nos assistindo aí também, o teu comportamento faz toda a diferença na jornada de vida que você vai ter. Hoje você está aqui na casa de Deus, cadê os outros? Tem que estar aqui. Cadê aqueles no domingo? Cadê aqueles buscando em oração? Cadê aqueles lendo a Bíblia? Que vão para a escola bíblica, querem crescer, querem andar com Deus. Esses receberão, vencerão. Vitória, a gente está mais para o nosso lado, de nós compreendermos o nosso posicionamento do que aquilo que Deus quer dar, porque o que Ele quer dar é vitória mesmo. E Ele não fica escolhendo uns e outros, não. Alguém está pegando o que eu estou falando? Você é jornada nova na fé, se você não sabe nada, então tem que ficar ligado o tempo todo, tem que aprender, tem que crescer. Eu vou te falar, Deus tem promovido nos dias de hoje, porque é a vontade dEle, espalhar o conhecimento dEle sobre a face da terra, nós estamos no supletivo dEle. Mas o link do teu coração e o desejo de você abraçar um posicionamento determinado, de aprender, de colocar para dentro, é dessa maneira, tem que ter paciência. Diga amém. Então nós estamos falando sobre a fé amarrada, né? Está entendendo isso? Eu comecei na quinta passada, se você não veio, e tem algumas situações que promovem isso, a gente vai continuar falando nisso nessa noite. Algumas situações que elas amarram a nossa fé, elas impedem de que a nossa fé possa trazer os resultados de Deus. E no último encontro aqui, na quinta-feira passada, eu falei sobre essa primeira, que é a falta do conhecimento revelado da palavra de Deus. Se você não veio aqui quinta passada, pega esse CD e ouça. De repente está lá na internet, no Exerce Sua Fé, vai lá ouvir. Sabe, falta de conhecimento revelado é justamente eu deixar que esse livro, ele sedimente no meu coração. Quando a gente fala de conhecimento revelado, você fala de uma certeza. A Bíblia declara em Hebreus 11 de que fé é certeza. Se você não tem certeza de verdades, você não pode prosseguir. Alguém está compreendendo? O inferno te abala, ele promove situações, mas como eu estou na dúvida, eu não posso ir adiante. Mas se eu tenho certeza, é diferente. Então, esse tipo de conhecimento é o que verdadeiramente gera certeza. Mas há alguns segredos aí que eu comentei na quinta-feira passada, eu só estou relembrando, que você tem que gastar tempo com a palavra. Se algo Deus te falou nesse livro, gasta tempo para ouvir tudo, para decantar isso aí, para tornar a lembrar de novo, deixar o Espírito Santo sedimentar. Você, pastor, eu creio que Jesus cura. Você tem certeza disso quando você enfrenta um ataque do inferno? Ou recebe um diagnóstico lá, de que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades? Isso é inabalável no teu coração. Porque se for inabalável, vais vencer. Porque fé, repita comigo, fé é certeza. Não pode haver dúvida. Não tem como compartilhar esse ambiente. Ou eu creio, eu tenho certeza, ou eu não tenho. E para que eu tenha certeza, eu preciso desse tempo. Eu preciso que o Espírito Santo sedimente, que Ele marque, que Ele ilumine muito bem
Porque eu e você enfrentamos situações que nós dependemos de certeza para vencer. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Olha como é que Deus põe. É a certeza ali, você já tem a certeza aqui dentro, antes disso aí chegar. É a convicção de fatos que não se veem ainda, mas eu vou ver. Você tem certeza? Tenho. Tem certeza hoje? Tenho. Amanhã, mantenha essa certeza. Mantenha essa certeza e bumba, o teu dia chega. É assim que funciona. É muito bom ministrar sobre esse assunto, porque eu vejo, como pastor, ministro, vejo que ainda a igreja é instável nisso. Ela não está aprendendo isso. Não é saber versículo, não é conhecer sobre a Bíblia, é você ter certeza disso aqui. E tem que ser no coração. Há um processo nosso de estarmos próximos o suficiente para que o Espírito Santo mexa com você e te impacte isso aí. Diga amém. É aquele cimento que está ali mole, mas aí você cuida e tal, para aquilo ali endurecer dentro de você. Porque assim a gente vence. Assim a gente ultrapassa as barreiras. A Bíblia declara que todo que é nascido de Deus, o que? Perde. Não. A Bíblia declara que todo nascido de Deus, o que? Vence. Vence esse mundo, o sistema desse mundo que o inferno provocar. Deus tem um propósito para mim e para você. Você vai chegar lá. Sabe, o que Deus tem preparado para nós acontecerá se nós mantivermos a certeza. E esta é a vitória que vence a nossa, então é a nossa certeza. Porque fé é certeza. Estou sendo claro? Simples. Mas você só gosta de falar sobre esse assunto. Amém. Porque esse é o que traz resultado. Você quer que eu converse bobagem? Podemos falar aqui sobre a política, qualquer coisa. Vai te adiantar? Você vai apanhar das trevas, né? Eu não tenho o menor problema de falar sobre isso, porque eu leio essas coisas, queridos, isso são fundamentos. Você tem que aprender uma coisa, por que eu estou aqui de pé hoje? Porque tem um fundamento. Mas engraçado, é o mesmo fundamento que faz com que eu fique de pé amanhã, no outro dia, no outro, no terceiro, no quinto, no 10º ano, eu estou debaixo de um mesmo fundamento. Não mudará, teu fundamento é crença de maneira própria, aprendendo sobre isso, sobre ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo, aprender a ouvir a voz de Deus, a ser uma pessoa completamente renovada na sua mente, a entender que não discuta com Deus, o que Ele disser tem que ser feito, aí você vai ser abençoado. Como nós cantamos, a bênção te alcançará. Eu não corro atrás das bênçãos, ela me alcança. Quando você aprender isso, pronto, o inferno está liquidado. Tua vida prossegue, você anda. E outra coisa, a nossa jornada são jornada de anos. Tá certo? Isso foi a primeira coisa, é um impedimento, isso amarra a nossa crença. Nossa fé ela não é liberada enquanto nós não tivermos isso, vamos trabalhar, isso é um processo. Eu vou repetir, tem que repetir. Você tem que ler a Bíblia. Fala para o teu irmão, lê a Bíblia. Mas já tem uma semana que eu não pego nesse livro. Pois é. O que é mais importante do que esse livro dentro do teu coração? Me apresenta alguma coisa mais importante? Não existe. São um dever de casa, gente, coisas simples, mas precisam ser feitas. Eu avanço porque eu tenho certeza de algo que Deus conversou comigo. Eu não avanço porque eu não tenho certeza daquilo que Deus falou comigo. O que está do lado de fora é mais forte, é um domínio, você entende? As vozes do lado de fora, aquilo que vem na nossa mente, dessa vez você está liquidado. Não vai acontecer, está vendo? E geralmente é assim, né? Quando a pessoa pensa, ela já pensa no próximo pensamento, já é o pior. E o outro é pior ainda. Essa é a promoção do inferno. Abra a tua Bíblia hoje, nós vamos falar sobre uma segunda situação. E eu vou gastar 2 quintas-feiras, porque eu entendo que isso aí é muito precioso. Talvez para você que já esteja um tempo aqui na igreja, vai ser mais uma renovada de mente. Talvez para outros aqui é uma primeira vez que você está ouvindo sobre isso. Mas eu vou te falar, como pastor seu, eu estou te falando. Esse assunto aí é super importante. Não negligencie aquilo que eu vou falar agora para você prestar atenção,
Nem põe isso assim, não é? A pastor está falando, mas isso aí. A palavra é simples, mas ela é poderosa nesse aspecto aí, para a gente andar em liberdade, senão estaremos presos. Não veremos a concretização de coisas que nós estamos esperando. Você entende que a nossa fé, ela precisa estar em liberdade? E nós contribuímos para isso. Deus nunca desassociou a minha maneira de viver da minha fé, porque é uma coisa só. Nós vivemos pela fé, é a maneira de viver, de pensar, de agir, de falar, no todo dia. Então anote agora isso aí. Segunda situação que amarra a nossa fé de agir é essa aí: não andar em amor com o nosso semelhante. Vem o pastor com isso. Vem com isso. Eu sou teu amigo. Não andar em amor com o nosso semelhante. A igreja, ela ainda precisa ter esse entendimento sobre o que é andar em amor. Só para você ter uma ideia, andar em amor não é ficar beijando todo mundo. É um comportamento próprio que eu tenho que ter com o meu semelhante. Deixa eu ler Marcos 11, no verso número 23, Jesus ensinando sobre o comportamento da fé, sobre como ela funciona, e disse para os discípulos no verso 22, olha, tende fé em Deus. Veja o que está escrito aí. Tenha a fé do tipo de Deus, disse Jesus, e depois ele declara assim, ele está ensinando o princípio. Porque, olha, Elinho, em verdade, eu afirmo que se alguém disser a esse monte, as barreiras, as dificuldades, as limitações da vida, gente, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê. Em outras palavras, se tiver a certeza que acontecerá aquilo que você disser, assim será com ele. Aleluia! É mesmo, pastor? Então esse negócio funciona? Funciona. Aí Mateus 22 diz lá, Elinho, tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebeis, será assim contigo. Gente, a coisa mais certa que existe sobre a face da terra é a fé em Deus, aleluia! Ok? Não tem espaço para dúvida ou qualquer outra coisa. Pastor, será mesmo? Será mesmo? Rapaz, você está em algum lugar errado. Aqui está escrito que acontecerá. Pois bem, mas aí no verso 24 diz assim, por isso eu também te digo, tudo quanto em oração pedirdes, você acredita ali, você tem certeza que você vai receber, será assim contigo. Ninguém dá amém, hein? Oxa, eu estou animado. Irmão, eu vou ver tudo acontecendo na minha vida que Deus tem preparado. Você pode estar certo disso. No verso 25, Jesus então continua, porque ele está no mesmo processo. Então ele está falando ali, olha, esse exercício de fé, cara, de fazer com que a minha palavra, o meu plano, o meu propósito se cumpra na tua vida. É dessa maneira que funciona, não tem outro. É assim. Bom, aprendemos essa primeira parte. Então agora vamos cuidar de um comportamento necessário que cuida dessa minha certeza para que eu veja os resultados de Deus. Porque no verso 25 está escrito, e quando você estiver orando, com toda essa certeza, crendo que vai acontecer isso, Elinho, faz o seguinte, se você tiver alguma coisa contra alguém, o que está escrito aí? Não, perdoar não é uma opção, é uma ordem. Mas não vou perdoar. Ele fez isso comigo, ela fez... Perdoai, para que o vosso Pai perdoe as suas ofensas também. E vice-versa. Se alguém fez alguma coisa contra você, perdoa. Mas se você não perdoar as vossas ofensas, se você não perdoar também as suas ofensas, eu não posso perdoar, está escrito isso. Você tem que entender que o nosso exercício de fé para qualquer coisa da vida funciona junto com o comportamento que Deus me pede para com o meu semelhante. Entenda isso nessa noite. Ontem saí para almoçar com mais 2 pastores. Vamos bater um papo e tal. Os pastores estavam falando de algumas situações. Eu tenho visto isso, ataque de enfermidades. E pessoas pegando diagnóstico, está com tumor, está com isso, aquilo outro. Já era, agora vai ter que fazer isso. Os caras ficam todos bolados.
E aí o pastor estava comentando lá sobre uma situação da menina, sabendo, falei, eu já tinha visto, essa pessoa, ela gosta de uma encrenca com os outros. A pessoa não tem consciência de que se eu estou mal, ou se eu tenho um relacionamento impróprio com o meu semelhante, eu estou falando aqui para você, preste atenção, eu estou abrindo a minha porta para o inferno depositar o que ele quiser. E não adianta dizer no nome de Jesus e ter autoridade, não vai funcionar, porque a autoridade funciona com o comportamento. O inferno treme aquele que tem a autoridade, mas por trás dessa autoridade ele sabe que o comportamento daquele indivíduo é coerente com a palavra. Tem que acordar. Ó tu que dormes. Pô, pastor, mas... Aí o cara começa a chorar, o outro também, e o pastor vai ajudar e ora e tal. E uma boa parte dessas situações de enfermidade são porque as pessoas não estão lidando de maneira própria, está guardando mágoa, ressentimento, está brigado. Onde é que nós vamos aprender? Onde é que nós vamos crescer para entender que não é assim? Nós somos novas criaturas. Escreve essa frase aí. Eu vou passar esse verso que eu vou ler depois. A igreja ainda precisa, reaprender a andar em amor. Em Colossenses 3,14, na Bíblia Viva, eu vou voltar. A igreja precisa ainda reaprender a andar em amor. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês. Acima de tudo, acima de tudo. Deixa eu te falar uma coisa que você tem que tomar cuidado, e eu vou te falar que pela palavra é o certo. Não liga se você está sendo humilhado. Não liga se estão te provocando e você está sendo bobo. Fica na tua. Agir de maneira como Deus pede, traz liberdade para a tua vida anda. Você mantém o seu corpo com saúde. Estou dizendo para você. Toma cuidado com isso, gente. Mateus capítulo 24, Jesus ele fala do final dos tempos. Poxa, cada vez mais nós estamos chegando ao final. Ele dá uma declaração tremenda. Ele diz assim no verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, é isso que está acontecendo nos dias de hoje, Mateus 24, verso 12, o amor se esfriará de quase todos. Põe aí, não de mim. Eu não estou nesses todos aí não, nesse quase todos, estou fora disso aí. A igreja do Senhor tem que estar fora disso aí. Não, olha que declaração, gente, quase todos. Alguém está pegando o que eu estou falando aí? Nesse final dos tempos dos quais nós estamos vivendo, está escrito no verso 10, muitos hão de se escandalizar. Essa palavra no original, põe aí em cima, porque escandalizar é um termo que não fica muito legal, não traz um sentido, pelo menos no português, sobre o sentido desse verbo aí. Na verdade, é muitos se ofenderão, ficar ofendido. Deixa eu te falar, tome cuidado, você fica ofendido por qualquer coisa? Se você fica, você tem que lidar com isso de maneira própria, porque isso aí é um peso, te segurando, amarrando a tua fé e dando portas para que você abra para o inferno. É uma mensagem sem amém. Mas é bom, eu sei, você está captando, você está botando para dentro. A gente tem que trabalhar de maneira séria, gente. A vida é muito boa para ser vivida e ver os resultados de Deus. Você quer mesmo ver a sua família abençoada? Tem algumas coisas que nós temos que fazer. Deus abençoa o certo. Olha que frase legal. Vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, gente. Que coisa incrível, né? Veja João 13, 35. Eu só estou lendo a Bíblia, hein? A declaração sobre o novo mandamento. O novo mandamento é esse. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o novo mandamento no qual Jesus disse que se cumpre toda a lei. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Veja, João 13, 35. Novo mandamento 34. Vos dou, e vocês amem uns aos outros, assim como eu, o Senhor Jesus, tenho amado vocês.
que também vocês amem uns aos outros. Nisto, então, conhecerão que vocês são, assim como eu sou, um discípulo meu. Nisto conhecerão aqueles que são meus discípulos, se vocês, o quê? Amarem uns aos outros. Não conversa comigo sobre isso, não dizendo assim, pastor, mas é impossível. Não é possível, porque Deus colocou na palavra, então é possível. O problema é que a gente levanta as nossas emoções lá em cima e não sabe, pelo Espírito cheio da palavra, segurar essas emoções e colocar no lugar certo. O que fica difícil é a emoção gerada debaixo de situações como essa, quando a gente se sente traído, humilhado, ou qualquer coisa, ou ofendido. Alguém está pegando? Rapidamente eu tenho que lidar de maneira própria com isso, porque o inferno está querendo que eu dê lugar e espaço para ele. Não posso permitir isso, gente. Nossa maneira de lidar com as pessoas, ela precisa ser estabelecida na nossa vida. Se você quer ver resultados de Deus, essa maneira, como Deus pede, tem que ser estabelecida. Então, existe uma relação direta, eu digo para vocês, entre... A igreja precisa andar em amor. Existe uma relação direta entre a expressão do amor de Deus e a nossa jornada de fé. É a mesma coisa. Não desassocie dos teus pedidos ou das suas certezas sobre mudanças de situação na tua vida de ter um comportamento próprio com semelhante. Não desassocie isso aí não. Não pense que Deus está olhando só a minha certeza sobre aquilo que eu espero. Ele está olhando a minha vida. Alinho, você está com certeza a respeito do que você espera, mas isso tudo aí está amarrado, porque você está andando, rapaz, como um homem meramente natural, como todo mundo, xingando, brigando com as pessoas, mentindo, falando mal das pessoas. Poxa vida, esse pastor está falando nessa noite. Gente, se nós não mudarmos o nosso comportamento, não adianta. Eu estou só provando na Bíblia para vocês. A gente vai mais nisso aí. Fé, anote aí, é o nosso estilo de viver o amor de Deus. Pastor, mas eu tenho aprendido só usar minha fé para obter de Deus. Você está de um lado da moeda. Você está num pedaço de algo que faz parte de um contexto todo. Não tem como eu tirar. Bom, eu tenho um carro, mas eu tenho certeza que eu vou com ele a São Paulo se eu tirar as rodas. Não vou chegar a São Paulo. Então eu vou tirar o motor. Não, também não vai. Não tem como tirar. É a nossa maneira. Fé é o estilo de viver o amor de Deus. Guarda essa frase. Vou te falar, aprimora na tua vida andar em amor com semelhante, você vai ver que muitas coisas vão desenrolar na tua vida. Teu corpo vai até andar com saúde. Você vai ver que determinadas enfermidades estão lá acopladas, porque há um comportamento indevido com o meu semelhante. E bom, eu tenho saúde, aleluia. Estou dizendo para vocês. Está dando para pegar? Gálatas 5, verso número 6. Gálatas 5, 6, Paulo dá a declaração que nós conhecemos, porque em Cristo nem a circuncisão, eu estava falando da velha aliança, as pessoas na velha aliança tinham a circuncisão, né, para andar com Deus, eram circuncidados no prepúcio, pelo menos os homens, e veja, e nem a incircuncisão, disse ele, é coisa alguma, não tem menor valor, mas olha, a única coisa que tem valor, o Espírito Santo está falando para mim e para você, é a fé que atua por um comportamento. Pastor, não está falando aqui do amor que eu tenho para Deus? Não. O amor que eu tenho para Deus tem que se refletir naqueles que estão ao meu redor. Então, na verdade, ele está falando aqui a fé que atua por um comportamento próprio para com o meu semelhante. Escuta, Deus é amor? E qual é o comportamento que Ele tem comigo e contigo? Demais, né?
Quantas vezes Ele nos perdoa? Que comportamento é esse que Deus tem conosco? Deus espera que nós tenhamos um comportamento misericordioso, compassivo, paciente, benigno, lidando com as pessoas de maneira própria. Deus não está pedindo de nós se nós estamos certos ou errados, ou se eles estão errados, nós estamos certos. Ele está pedindo de nós um comportamento independente disso aí. Você sabe que o comportamento próprio, muitas vezes nós vamos passar por isso, é ser humilhado. Mas tem que ter o espírito certo. Senão não suporta, não aguenta. Poxa, ninguém dá amém. Essa é a mensagem, gente. Estou falando para vocês. É a mensagem genuína. Então, deixa eu ler de uma outra maneira, parafraseando isso aí. Em Cristo Jesus, o que tem valor é a fé que atua pelo andar em amor. O meu semelhante, na Nova Versão Internacional, diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum. Mas o efeito mesmo que tem é o seguinte: é a fé que age pelo amor. Essa fé funciona. Pastor, então o senhor está querendo dizer que eu tenho que trabalhar minha vida comportamental? Você é aquela pessoa que tem sempre gente brigado contigo, tem alguma coisa errada. Você é aquela pessoa que de repente você diz: esse cara é bicudo, está errado, tem que cortar esse bico. Mas é minha personalidade, meu jeito. Dá para mudar. Não existe isso. O que acontece é que a pessoa não está convencida da consciência disso, de que precisa mudar. É só assim mesmo. Então fica aí. E nada funciona. Você quer resultados ou não? Eu quero. E eu estou bem direto nisso, porque eu entendo aquilo que nós precisamos falar. Olha só, Deus é um Deus de resultados. Ele quer abrir a janela para meter resultados para cima de você. Mas depende de nós. Depende de cada um de nós, gente. Em visualizar, em entender sobre isso. Está dando para pegar? Olha que interessante, em Atos capítulo 9. Todo mundo conhece. Vamos renovar nossa mente. Vamos manter essa consciência. Estou te falando, isso são fundamentos pelos quais nós vamos ter que estar em cima o resto dos nossos dias. Não saia desse fundamento. Seja uma pessoa pronta a perdoar. E se alguma coisa está trabalhando na tua cabeça ao longo daquela semana e você está mordendo os lábios, que está querendo guardar mágoa e ressentimento, quebra no nome de Jesus. Não, inferno, não vou guardar nada contra essa pessoa. Sai com esse pensamento da minha cabeça, não quero saber, eu vou andar em amor. Tem que lutar, tem que trabalhar isso aí. É a nossa base. A nossa base. As imperfeições estão aí, gente, para provar a necessidade que eu tenho, eu e você, de nós perdoarmos. De recebermos perdão e perdoarmos. Essa via, nós vamos ter que andar nela. Diga aleluia. Mas eu não piso na bola, quem pisa é ela. Vejo que és criança. Vejo que está transtornado. O problema é sempre o outro, né? Paulo, ou então Saulo de Tarso, mandando ver, prendendo os cristãos a caminho de Damasco, arrasando a igreja. Aí Jesus aparece para ele, verso 4, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Não, olha só, isso aqui é uma passagem, é um dever de casa. Esse final de semana você meditar nisso aí. Jesus aparece e diz para ele assim: Saulo, por que você está me perseguindo, cara? É como se Jesus dissesse assim: eu estou sofrendo as dores daqueles que estão sendo maltratados por você. Vai, manso, Senhor, como é que é? Por que você está me perseguindo? Não tem nada a ver contigo. É com aqueles caras lá.
Olha a identidade de Deus para com semelhante. Olha o valor das pessoas. Ele morreu por todos, porque Ele ama a todos. Uma coisa que Ele não quer, e Deus não quer, é que a família de Deus não ande como Ele anda. Não tem como, filho de peixe. Ok, o meu pai que é peixe, Ele é amor. Essa é a nossa plataforma. Você é peixinho? Oh, amém foi pouco, tá vendo? Então temos alguns crustáceos aqui nessa noite. Camarão é a mãe, olha aí. Tem pinta de peixe, tem nadadeira, tem... não sei não, é tubarão. Paulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Pronto, não precisa falar mais nada. O cara já compreendeu tudo. Você entende quando a sua igreja, nós somos irmãos em Cristo, eu estou lidando de maneira imprópria com o meu semelhante, já pegou, né? Não preciso falar, já pegou. Mas isso é para lá fora também. Isso aqui não é só para os irmãos em Cristo, não. Deus não tem essa palavra, mas uma coisa que Deus abomina é a maneira imperfeita de nós lidarmos com as pessoas. No livro de Provérbios diz que uma das coisas mais sérias que traz um juízo, um negócio terrível sobre a nossa vida por esse comportamento é a contenda entre os irmãos. O que é a contenda, pastor? É só causar confusão. Disse-me, disse, fofoca, divisão, ciúme, inveja, aquela... Pior coisa que pode acontecer. Sabe por quê? Porque isso não tem o carimbo da natureza de Deus. Esse tem um carimbo do inferno. Imagine, gente, nós somos novas criaturas, mas na prática eu tenho que ter o carimbo dessa nova criatura, que é uma coisa chamada comportamento. Mas se o meu comportamento é guardar mágoa, e ficar falando mal, e criticando, e não sei o que, e tal, e falando fofoca, e matando pau, e todo dia tem que meter pau em alguém, e tal, você tem o carimbo do inferno, na prática. Agora me pergunta, se eu tenho o carimbo do inferno na prática, a minha vida vai crescer, progredir e prosperar? Não. Eu vou ser roubado, extraído, eu vou ser morto. Captei, amado mestre. Capita comigo. Pastor, tem que repensar. Tem que repensar. Enquanto o inferno mantiver isso no povo de Deus, sobre a face da terra, essa venda de que ele pode viver a vida que ele quiser, que ele vai usar a fé dele, a autoridade no nome de Jesus, tudo acontece, está lascado. Não acontece. Ele não vê resultados. Pastor, mas hoje eu estou nessa lâmina por causa daquele desgraçado. Não vai mudar. Deus pediu para te perdoar. Pediu para não guardar mágoas e ressentimentos. E se você tiver um entendimento, Deus diz assim: rapaz, eu vou construir a tua vida, porque sou eu que estou nisso. E se eu estou com o comportamento próprio que Ele me pediu, aí é que Ele vem mesmo e constrói a minha vida. Você não perde nunca. Eu já falei isso aqui para a igreja. Quem está no reino de Deus nunca perde. Ah, pastor, mas eu fui extraído por fulano de tal. Ele me consumiu. Acabou comigo. Você nunca perde nada por você viver esse livro e esperar em Deus e saber que Ele te constrói, Ele monta a sua vida. Está pegando isso aí? Vá comigo a Mateus 6. Ah, Jesus, que mensagem. É claro que nós estamos falando de algo que a nossa carne não entende. Que o primeiro comportamento da carne não é esse, é primeiro bater, depois ir lá conversar com a pessoa. Mas é um treinamento. Quem é que vence? Quem está fortalecido. Se eu não estiver fortalecido de verdade, renovando o meu interior, eu não posso ter esse comportamento. Mas por que a pessoa nunca consegue ter esse comportamento? Porque tem pouco envolvimento com esse livro. Vai só à igreja e ouve a mensagem do pastor, mais ou menos, que já está dormindo nessa poltrona, então também não vai funcionar. Eu vou ver o que o pastor tem a falar. Tá, mas eu penso assim. Sai dessa lama. Você não pensa, nem eu. Deus não chamou a gente para pensar.
chamou para obedecer. Escreve essa frase, não chamou para pensar. Ah, mas eu fui ofendido. Ah, mas aquilo outro e tal. Ah, aconteceu isso comigo, fui traído. Todos nós aqui temos experiência disso. Eu não posso ficar desse lado. Esse é o lado do perdedor. Eu vou ficar do outro lado. Senhor, perdoo. Não vou reter nada. Esse é o lado do vencedor. Diga aleluia. Mateus 6. É isso mesmo? Eu estou querendo achar o verso. Hã? 14? Não, calma, gente, calma. 43 é o 5. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Aí é demais. Agora Jesus foi longe, está variando. Deve ter tomado uma 51 e começou a falar para os discípulos bobagem. Orai por aqueles que me perseguem. Eu vou orar. Senhor, quebra a perna, que uma Scania pega e elimina esse indivíduo da minha vida, Senhor. Como diz a Bebel, prepara e leva. Se vai subir ou descer, não me interessa, prepara e leva. Pastor, é tudo que a nossa carne está pronta para fazer. Pois é, não deixa ela governar. Sai dessa lama, sai do lado perdedor. Por isso que está escrito, por que Deus escreveu isso? É para que eu... perfeitamente. Aí ele diz assim, no final, verso 48, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Uma palavra melhor para perfeição seria excelente. É um comportamento excelente. Aqui está falando, eu estou lendo o verso 48, filho de peixe, peixinho é. É a mesma coisa. Alguém está entendendo isso? Romanos capítulo 12, estou lendo a Bíblia, estou conversando com você, porque isso é um assunto sério. Pastor, mas sabe o que acontece? Da minha parte está tudo bem, mas o outro me odeia. Tá certo. Como é que é essa sua parte? Eu entendo que pessoas já me perguntaram isso. Pastor, como é que depois eu vou lá, peço perdão para a pessoa, e se ela não me perdoar? Problema é dela. Você foi a ela de coração aberto, sincero e arrependido, você fez a sua parte. Se a outra pessoa não faz a dela, o problema é dela. Interessante que Paulo diz assim, nós vamos ler isso, Romanos 12, se depender de mim e de você, tenha paz com as pessoas. De repente nós nós procedemos de maneira imprópria e fomos aquele que a pessoa não quer ver a gente nem pintado, mas aí bateu no meu coração que eu tenho que ir lá, falar com essa pessoa e pedir perdão. Se ela vai me perdoar ou não, o problema é dela, mas eu fiz a minha parte. Pastor, é duro isso. Pois é, a carne não quer isso. Mas isso são atitudes libertadoras. Você mantém a tua vida livre. Não pense no outro no contexto se o outro vai te perdoar. O outro vai ter que lidar com Deus da maneira dele própria. Ou se ele não tem o entendimento de Deus, o problema é dele. Eu me lembro uma vez, uma senhora, há muitos anos atrás, né? Ela conversando comigo e tal. Aí ela estava falando da jornada dela de vida, de 20 anos, e contando a vida dela atribulada e cheia de confusão e tal. Você via ela você via ela contar a história, e eu tinha aquela impressão no meu coração, meu Deus, que vida angustiada, que vida que eu vou contar um negócio. Esse negócio aí está preso e tal. Aí, depois que ela contou tudo isso, ela chegou no final para dizer assim, pastor, eu ainda tenho umas coisas, sabe, há 20 anos é que eu não perdoo uma pessoa. Cacilda Becker, por que está me contando isso? Já sabe o que tem que fazer. Aí eu posso entender aquilo que estava dentro dela, eu quero exemplificar para te falar sobre isso,
Por que a pessoa ela não perdoou 20 anos se passaram? Por quê? Porque a base do perdão dela é uma base de consultar o sentimento. Deixa eu ver se ainda está quente. Está pelando! Aí passa mais um tempo, ela vem consultar. Fui traído! Passa mais 3 anos. Miserável! Ela está consultando o lado errado. Ela está consultando um sentimento que ficou, a faca que ficou enfiada. Gente, eu estou falando aqui para você pegar isso aí. Deus não pediu na sua palavra que nós perdoássemos com base num sentimento. Porque no sentimento não dá para perdoar. É cretino, canalha. Que seja. Perdoaste? Deixa eu consultar. Não dá. Não dá, estou sentindo. Não vai dar para perdoar nunca. Você já reparou que Deus falou assim, perdoai? Perdoai, eu não sei o português disso aqui, mas eu creio que isso aqui é uma ordem, é um imperativo. Ok? Sendo imperativo, é uma ordem. Mas com base então que eu vou perdoar com todo esse... É porque tu está olhando demais para isso. Vai lá, dobra o teu joelho e fala, Senhor, no meu coração, no meu espírito, eu vou resolver, eu escolhi perdoar. Quando você fizer isso de maneira sincera, eu vou te falar, Deus ele começa a arrancar esse sentimento. Pum! Enquanto você não der o passo de fé em obediência, não é arrancado esse sentimento. O inferno sabe disso. Quando sinceramente você perdoa, queridos, há uma limpeza, o fardo vai embora, você fala, Pastor, eu perdoei o irmãozinho lá da igreja, mas eu sento aqui, ele lá. Se ele vier para cá, eu vou para lá. Você não perdoou? Como é que você perdoou? Você ainda vê a caveira dele? Por quê? Está agarrado a um sentimento. É uma noite libertadora, hein? Noite libertadora. E hoje, com essa confusão de relacionamentos, de família, de tantas outras coisas que têm acontecido, o negócio está ficando feio, gente. As divisões, os relacionamentos rompidos, quebrados. Nós temos que andar limpo. E olha, essa mensagem não é para voltar a tudo ao passado, porque há situações que não tem situações na nossa vida, elas não voltam mais. É só para eu tirar dentro de mim as coisas que impedem a minha vida de crescer. Acerta e limpa isso. Pastor, mas são 10 anos. Não importa se é 10, 15, se é um peso, está te segurando, está te prendendo. Igual aquela senhora me contou a vida dela, não anda mesmo, não vai andar nunca. Mas fulano de tal já morreu. Eu só estou tirando as perguntas que você pode me fazer. Então, você vai dobrar os seus joelhos, você vai falar com Deus, Senhor, olha só, eu escolhi perdoar, mesmo que fulano de tal já tenha ido para o Beleléu, eu quero liberdade no meu coração, eu tirei isso aí contra. Pronto, foi liberto. E se o Espírito Santo falar com você que você tem que ir lá falar com a pessoa? Agora eu quero ver se você é macho ou machucado. O Espírito Santo, ele tem a direção. O exemplo aqui, o Ezequiel, ano passado, deu um testemunho maravilhoso da vida dele, da aproximação, do retorno da família dele em relação ao pai dele. Coisas que acontecem, gente, estão aí acontecendo. Pode estar você vivendo isso, como foi libertador, como foi maravilhoso. O encontro mostrou até o vídeo aqui, né? Foi demais, né, Ezequiel? Ezequiel. Desculpa, Ezequiel. É muito nome, Pelé. Mas eu sei o nome dele. Ezequiel.
Então, outro dia ele estava me falando sobre isso, como é legal você andar em liberdade e vendo coisas, anos da vida dele preso, entende? Assim, tem uma coisa lá dentro, tem alguma coisa errada. Gente, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Então, prove na prática que tem que andar dessa maneira. Essa mensagem não terminou, não. Vou continuar na próxima quinta-feira. Se tiver menos gente aqui, eu vou mandar buscar você em casa. Hein? Pegar os diáconos aí, o Nicolini, ó, vai te pegar no colo, hein? Nicolini aperta a sua mão. Claro, você está rindo, a gente está rindo, mas são coisas que a gente precisa estar em liberdade. Você é sério com Deus ou não? Porque se você não é sério com Deus, não vem para a academia da fé, não. Só um detalhe. Não funciona. Romanos 12, para a gente terminar. Romanos capítulo 12. Acabamos de ler Jesus falando sobre isso. E Romanos 12 fala a mesma coisa. Eu não entendo porque hoje está se criando, se é que eu posso dizer assim, uma classe de crentes que não olham para esse livro de maneira própria. É apenas alguma coisa que ele leva para a igreja. Quando leva? Se esse livro não é tudo que eu tenho, se eu não valorizo esse livro, se eu não olho para esse livro como tudo que eu preciso para vencer, se eu não respeito e tenho temor com a palavra de Deus, o que eu estou fazendo? Isso é figurativo. A Bíblia. Continua e vai ser até o final a palavra que é a verdade que liberta. Meu Deus. Então, Romanos 12, verso 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, se apegue ao bem. Verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, honrando uns aos outros. Vamos pular um pouquinho. Veja o que está escrito aí, no verso 17, não torne ninguém mal por mal. Olha, não torne ninguém mal por mal. Se o cara manda pedra, você não mande pedra. Pastor, mas comigo é assim, mandou, mando de volta. Está errado, bom, conserta para poder vencer. Esforçai-vos, grifa por favor, esforçai-vos, vou ler de novo, esforçai-vos por fazer o bem perante aqueles que me agradam, são gente boa. Não, a todos. Pastor. Se possível, quando depender de mim e de você, tenhamos paz com todos. Se o teu inimigo, verso número 20, tiver fome, paga uma refeição para ele. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Então, sabe, você fazendo isso, eu grifei isso na minha Bíblia, fazendo isso, Deus olha o que eu estou fazendo. Ele diz que é meu filho, mas não faz nada que eu peço. É estranho isso. Fazendo isso, não é querendo isso. Eu quero, pastor, eu quero. É pouco. Tem que sair do querer e fazer. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Sabe o que é você ser ungido? A mão do Senhor está sobre a tua vida. O Espírito do Senhor, a mão dele, brasas vivas. Você está tão cheio da glória e da brasa de Deus que quando o inferno te vê, ele passa do outro lado da calçada. Aquele não. Rapaz, Aí você entende por que a nossa vida dá certo. Porque a gente faz, a gente não deseja, a gente não quer, a gente faz e as brasas ficam em cima da gente. É a prova de que nós temos o comportamento do nosso Pai. Tem que dar certo uma vida dessa.
E aí no finalzinho, não te deixes vencer do mal, Elinho, mas vence o mal com o... É um outro comportamento, é uma outra maneira, é a maneira de Deus de viver. Se os cristãos sobre a face da terra, a igreja do Senhor, se convencesse disso, as coisas já estavam bem evangelizadas, a gente já tinha andado muito na transformação de vidas ao nosso redor. Não é hoje que tem acontecido a descaracterização da igreja, dos testemunhos de pessoas que se dizem crente e têm um comportamento capetóide, e todo mundo fala, como é que pode ser crente? E aí, por ter um comportamento capetóide, faz alguma coisa com alguém lá de fora, e o cara diz assim, o quê? Ser crente? Nunca, não quero entrar na igreja, esse negócio de crente, esse negócio de pastor, um bando de... E solta. Os marimbondos. O que vai fazer? Não, o que vai fazer? Eles não me interessa, eu quero a minha parte. Eu vou fazer a minha parte, para quando eu chegar lá em cima, Senhor, me esforcei, olha aí. Na prática, é isso aí e tal. Porque Deus vai prestar conta de cada um de nós, gente. Para a nossa vitória nesse mundo, exige isso aqui que eu estou conversando com vocês, que nós vamos continuar na próxima quinta-feira, tá certo?